Que a graça e a paz de Jesus seja com você, meu irmão e minha irmã. Nós vamos iniciar agora aqui o nosso curso de Pedagogia Cristã, módulo de número 5. Estamos terminando o curso de Pedagogia Cristã. E em agradecimento a Deus, em ação de graça, grandes coisas tem feito o Senhor e por isso nós estamos contentes. E para terminar, meus irmãos, este curso, eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco no grupo esse livro que você está vendo a capa dele aí. Como tornar o ensino eficaz. Esse é definitivamente o primeiro de todos os livros que eu li para a área do ensino cristão. Primeiro de todos, eu estou falando aqui do ano de 1995. Foi quando eu comprei este livro, em 1995. E devorei, aprendi muito com ele, e guardei no coração, e agora eu baixei ele aqui em PDF, vou disponibilizar ele lá no grupo, para que todos vocês possam também com prazer com a leitura desse livro. Como tornar o ensino eficaz, de Antônio Tadeu Aires. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vocês veem aqui, ó. Ele é voltado exclusivamente para os cristãos, tá bem? Então ele está aqui, a quarta edição dele foi de 1999, a primeira edição dele foi em 1994, e no índice nós lemos aqui, ó, a missão de repartir conhecimentos, 4 perguntas fundamentais, o processo de comunicação, o professor da escola dominical e o processo de comunicação, a empatia, o que fazer para despertar e manter a atenção do aluno, o que fazer para se expressar melhor, a necessidade de ser específico, métodos de raciocínio, as ilustrações, a maneira de falar, o professor e a motivação dos seus alunos, método de exposição, método de ensino, recursos instrucionais, ajustando o ensino à idade do aluno e um convite à reflexão. Vamos ver aqui a introdução, tá bom? A escola dominical é uma verdadeira bênção na vida de todos que aprenderam a amá-la. O testemunho de todos os cristãos que tiveram o privilégio de frequentá-la desde a infância atesta que ela contribui decisivamente para a sua formação moral e espiritual, dando-lhes condições de enfrentar a vida vitoriosamente, mesmo em momentos de grande crise. Como você percebe, o autor, ele é um aluno da Escola Bíblica Dominical, um professor e um mestre e um instrutor. E penso que todos os alunos de escola dominical devam aspirar ao desejo de se tornar professor. E mais, penso que todo professor de escola bíblica dominical deve dar a sua contribuição para a continuidade e a melhoria e o aperfeiçoamento da escola dominical. Infelizmente, nós vivemos no tempo em que está mais fácil fazer uma substituição do departamento de ensino, colocando entretenimento cristão. Pode ser teatro cristão, ensaio para cantar melhor, indumentárias, louvorzão, isto é, aquele momento que deveria ser dedicado ao ensino e ao aprendizado da palavra de Deus está sendo substituído por mais entretenimento. Que fique aqui gravado para todos os irmãos de que nós somos favoráveis de que o culto cristão ele seja muito animado, muito entusiasmado, muito envolvente. E para isso tem que haver um preparo de todo mundo. Todo mundo tem que se envolver, todo mundo tem que se preparar. Departamento de louvores, os cantores, tudo, todo mundo tem que se preparar. Mas esse departamento de louvor, essa preparação do culto, não pode invadir um espaço que é dedicado ao ensino sistemático da palavra de Deus, e isso por mãos de professores. Porque a gente tem o pastor da igreja e nós temos os professores, que são os auxiliares na doutrina. A escola dominical ela nasceu como um instrumento de ensino sistemático. E para isso precisa de gente preparada. Se não tiver gente preparada para tomar conta do magistério cristão,
É por causa disso, inclusive, que a escola dominical ela vem sendo substituída pelo entretenimento. Poucas pessoas continuam frequentando a escola bíblica e poucos professores estão preparados. Muita gente está em busca de remuneração quando dá ensino, né? Já que vai ensinar, dar uma palestra, fazer uma conferência, quer ser remunerado. E isso é uma contradição com as palavras de Cristo, que diz: de graça você recebeu, de graça você entrega. Por isso a gente já percebe aqui que o autor ele é mesmo apaixonado pela escola dominical e ele está dando a sua grande contribuição para o serviço do Senhor. Nós vamos continuar a nossa leitura aqui. Bem, eu vou fazer aqui um. Pronto, melhor. O número completo de ocasiões em que os versículos memorizados por aquela cabecinha infantil vieram a trazer alento e vitória para o agora homem ou mulher amadurecido pelos anos, somente a eternidade revelará. Muitos são os relatos de doentes em leitos de hospitais, de soldados nos frontes de batalhas, de negociantes que enfrentaram situações adversas e tantos outros que foram beneficiados, salvos, iluminados por uma pequena porção da palavra de Deus que ficou indelevelmente retida na memória há muitos anos passados numa aula de escola bíblica dominical. Uma introdução bem curtinha aqui, tá bem? Do autor. Aliás, esse livro ele é curto mesmo, ele só tem 80 páginas, tá bem? E coloca para a gente aqui, ó. Existe, porém, um motivo que sempre tem sido apresentado e que, de fato, consideramos de uma relevância muito grande, maior até do que todos os outros, e que se traduz pelo desempenho deficiente do professor. Do que ele está falando? Das pessoas que abandonaram a escola dominical. O que acontece, meus irmãos? O departamento de ensino da igreja não é um puxadinho do púlpito, não é um puxadinho do culto de doutrina, não é um puxadinho do culto de domingo. O departamento de ensino da igreja, deixa eu ver, o departamento de ensino da igreja, ele é para ser, tá bem, um departamento tão importante quanto qualquer outro departamento. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma melhorada na apresentação, porque no celular fica difícil. Bom, eu acho que tá uma projeção em tela ampla, irmão. Vocês estão vendo a tela ampla? Ou estão vendo o livro? Falem comigo, por favor. Vocês estão vendo a minha imagem ou estão vendo a do livro? Eu estou vendo as duas. A sua imagem está pequenininha. Se a gente fixar, ela fica grande. Estou vendo o livro. O livro. Entendi. Deixa eu ver. Áudio. Agora a minha imagem. Tá grande? Tá aparecendo 5 quadradinhos, cada uma pessoa. Eu tá no canto esquerdo. Ah, tá num quadrado, né? Para aumentar tem que fazer de outra forma. Tá, vamos seguir. Vamos seguir. Então, os irmãos entenderam que o departamento de ensino da igreja não pode ser um puxadinho. A gente tem que levar isso aqui a sério, também bem a sério. E por isso, quem é chamado para o magistério, para o ensino, essa pessoa precisa representar na igreja e deixar bem claro para todo mundo. Escuta, eu sou professor. Sou professor, tenho uma sala de aula aqui. Você é professor de quê? Eu sou professor da sala das crianças. Ótimo. Você é professor do quê? Dos adultos, dos jovens, dos adolescentes. Quer dizer, tem um departamento de ensino na igreja, que não é um puxadinho de nenhum outro departamento. Tem a sua importância tanto quanto os outros. Agora, por que foi desmerecido? Por que foi sendo empurrado para escanteio? Por que está sendo substituído por outros departamentos e outros serviços? Justamente porque os professores de escola dominical muitas vezes ficaram despreparados, foram colocados de improviso e não lutaram pelo seu espaço. Os próprios professores não lutaram pelo seu espaço
na igreja para que o departamento de ensino da igreja fosse um departamento. Igual loja de departamento, quando você vai nessas grandes lojas, o que você encontra ali? Você encontra o departamento de eletrodomésticos, é gigantesco. Você encontra o departamento de têxtil, é gigantesco. Você encontra o departamento de matinais, é gigantesco. Cada departamento tem o seu espaço considerável naquela grande loja. E a Escola Bíblica Dominical é o departamento de ensino sistemático da igreja que não teve representatividade de muitos professores que só estavam ali de improviso. É mais ou menos assim, irmão, domingo que vem dá para você dar um ensino lá. Ô, irmão, domingo que vem dá para você substituir. Ô, irmão, estamos aqui, dá para o irmão ensinar hoje? E isso aí matou, muitas vezes, a importância da escola dominical. Matou. Agora, a gente está com um grande trabalhão que é reerguer o departamento de ensino e isso vai ser contabilizado na sua conta, tá bem? Você que está recebendo o preparo. Por isso, assim, todas as vezes que Deus me deu a oportunidade de ensinar na escola dominical, a gente sempre deixa claro que estamos presentes, que a igreja tem que dar importância e a nossa sala não é um puxadinho. A nossa sala, ela é realmente composta por um professor que se preparou e os alunos que a gente prepara também durante a semana para estarem ali, tá bem? Por isso que eu trouxe esse livro. Esse livro aqui é para trazer de volta o empenho do professor pelo ensino. Bom, quando os irmãos quiserem falar, os irmãos vão ter plena liberdade, tá? Pode falar tranquilamente. Vamos ver agora. Vocês estão vendo aí o livro? A página do livro está aparecendo bem ampla para vocês? Ou está pequenininho? Está aparecendo bem, professor. Os irmãos não falam, só eu? Tem nosso irmão Erlan, nosso irmão José e a irmã Nícia. Eu estou espantado que isso está acontecendo por causa que eu enviei o link para muita gente que deveria estar participando. Estou espantado. A gente coloca no YouTube justamente por isso, né? Para que mais pessoas possam participar. E aí vem gente de fora. Mas tá bom. Vamos seguir. A missão de repartir conhecimento. Atividades, lousa interativa, live, detalhe da reunião. A missão de repartir conhecimento. Certa ocasião, né, passamos alguns dias participando das reuniões de uma grande igreja no sul do Brasil. Tivemos a oportunidade de tomar parte também como visitante nas aulas da escola dominical, ocasião em que tomamos conhecimento de um fato bastante inusitado. A classe de determinado professor era muito maior que as demais. Por mais que fizessem esforço no sentido de diminuir o seu tamanho, os alunos resistiam à ideia de ir para outras classes. Queriam mesmo era permanecer como alunos do citado professor. Perguntamos ao irmão que nos hospedava em sua casa e que era membro daquela igreja qual era o motivo que levava aqueles irmãos a se comportarem assim. Sua resposta foi esclarecedora. Irmão, nunca vi um professor igual aquele. Quando ele está explicando a lição, ninguém consegue deixar de prestar atenção. Ele ensina de uma maneira que é impossível deixar de aprender. Esse fato ilustra bem uma realidade que é deveras importante. A missão de ensinar envolve não apenas a mente, o intelecto, mas também o coração. Se o coração do professor estiver envolvido, ele certamente levará a cabo o seu trabalho como missão mesmo. E ensinará com alegria, com dedicação e entusiasmo. E os alunos sentirão isso como resultado e reagirão favoravelmente. O professor que ensina com o coração, que de fato ama o seu trabalho, sabe que ensinar é repartir conhecimento. Acontece, meus irmãos. Veja só, eu li esse livro lá em 1995 e eu descobri que o professor ele é um missionário. Nós, professores, nós somos missionários. Missionários de quê? Nós somos missionários da educação.
a mesma importância que o missionário tem no campo, quando ele está ali levando o evangelho aos perdidos, aos povos não alcançados, o professor tem também a mesma missão agora com os já alcançados. Por quê? Porque o Cristo disse: vocês vão por todo mundo, vão pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos. Vocês vão pregar e vão ensinar as pessoas a guardar tudo quanto vos tenho mandado. Ponto. E agora? Nós somos missionários da educação. E como missionários, a gente tem que ter a mesma dedicação do que o missionário de campo. Assumir a missão de educador cristão. E por isso, precisa empenhar o coração. Ensinar com o coração. E ensinar de coração, tá, meus irmãos? De coração. Não podem perder para ninguém. Vamos colocar assim. Você não pode perder para ninguém. Você não pode perder para você mesmo, tá bem? Embora a gente não esteja em competição com outros irmãos, vocês viram aqui pelo exemplo que tem salas que são mais cheias e outras nem tanto assim. Olha que eu já frequentei escola dominical demais, tá? Demais. Continuo frequentando e eu vejo a diferença entre uns e outros, irmãos e irmãs que ensinam. Alguns dão um pouco mais de ânimo de você ouvir e outros não dá tanto ânimo assim. Porque não basta o preparo intelectual, tá? Não basta o preparo técnico, precisa haver um envolvimento emocional com a sua sala de aula, com os irmãos, com os alunos, com o material, com a Bíblia, com a doutrina, algo de coração. Não é algo decorativo, tá bem? É algo que o coração se envolve. Quer dizer, eu aspirando, sabe, chegar no dia de hoje, eu aspirei chegar no dia de hoje. Eu quis que o dia de hoje chegasse. E eu quis que o dia de hoje chegasse para que eu pudesse estar ensinando aos irmãos aqui aquilo que está programado há muito tempo. A gente fez a programação do curso de Pedagogia Cristã lá em 2020, em plena pandemia mesmo. Plena pandemia. Começamos dentro do salão da igreja. Subimos depois para um salão alugado. Entregamos o salão. Agora estamos dentro de casa. Mas a aula não para, os alunos estão presentes e Deus sabe aonde estão os seus catecúmenos. Deus sabe aonde estão os seus discípulos. Deus sabe aonde estão os seus aprendizes. Deus sabe aonde estão os seus alunos, os seus estudantes. E Deus diz a palavra de Deus. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, o quanto vocês se dedicam. Pode ter certeza, irmão, você será observado por Deus e abençoado por Deus no momento da sua ministração. E por quê? Porque você se prepara em ato contínuo, tá bem? Assuma o magistério como missão. Eu gostaria muito de ser missionário. Você é missionário. De quê? Da educação. Você está alcançando os já alcançados. Agora, sentando todo mundo e colocando as pessoas para aprender as doutrinas do Senhor. Tá bem? Caso vocês não queiram falar no microfone, que está aberto para todos vocês aqui, podem falar com o chat. Aí aqui no chat eu vou respondendo vocês também. Enquanto isso, eu faço aqui o compartilhamento de tela com vocês do texto e do livro Como Tornar o Ensino Eficaz. Tá bem? 4 perguntas fundamentais que o ensinador cristão precisa fazer. Bem, 4. A primeira delas, por que o ensino? Essa é uma pergunta que todo professor de escola dominical ou que aspira a ser precisa fazer. Ela leva a uma reflexão e a uma autoanálise esclarecedora, pois com toda certeza desencadeará outras. Ensino eu porque há falta de professores? Ensino porque o pastor me nomeou professor e eu não quis desagradá-lo? Ensino porque é minha obrigação? Ensino porque desejo ocupar um cargo na igreja? Ou será que ensino porque desejo repartir os talentos que o Senhor me confiou? E porque arde em meu coração as palavras do Senhor Jesus. Portanto, ide e ensinar. A palavra grega aqui é didaskalos, tá bem? Seja didático. Vocês vão pelo mundo todo e sejam didáticos. Sejam ensinadores. As doutrinas de Cristo, meus irmãos, elas não são
doutrinas tão fáceis assim de ser compreendida por todo mundo. Elas têm graus de dificuldade. E esses graus de dificuldades da doutrina de Cristo é aí que vem a gradação ou a graduação. Esses graus de dificuldade são colocados sob a confiança do professor. O professor é aquele que vai lá com a sua pá, vai com a sua picareta, vai com a sua marreta, vai com a sua furadeira. O professor vai em busca dos tesouros escondidos do Senhor, da doutrina do Senhor. Você é dedicado, o apóstolo Paulo fala, haja dedicação ao ensino, você é dedicado ao ensino. E por isso, não sei como você chegou ao magistério cristão ou pretende chegar. Pode ser por sorte, pode ser por apadrinhamento, pode ser por oportunidade, pode ser por brilhantismo, por mérito, sobretudo, não sei com que maneira você está chegando, que haja vocação em você, e mais, que haja coração. Cristo disse, vão, sejam didáticos, peguem a doutrina e coloquem no nível dos alunos aquilo que eles precisam aprender sobre salvação, sobre pecado, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre Deus, sobre ética. Coloquem no nível que os alunos vão atender. Façam discípulos, disse o Senhor Jesus. Isto é, façam alunos. Essa é a missão de vocês. Todo professor está inserido na missão educadora da igreja. Todo professor é um missionário da educação. O que vocês pensam disso, meus irmãos? Já tinham tido essa ideia? Já tinham tido essa perspectiva de que você está atuando como um missionário na igreja local e que o seu campo missionário é justamente a sua igreja, o lugar onde você está? Tenha certeza, você não está aí simplesmente por estar. Você não está estudando essa aula de pedagogia cristã simplesmente por estudar. Deus está prestando atenção no seu preparo. Você vai se preparar. Gosto muito desse livro aqui do Aires que nós estamos lendo, tá bem? Se alguém não pegou ainda o nome do autor, tá? Ó, Antônio Tadeu Aires. Como tornar o ensino eficaz. Bem? Nós estamos aqui na primeira pergunta. Você já se fez essa pergunta? Por que você ensina? Por qual razão que você ensina? Ele coloca para a gente aqui o seguinte, ó. A motivação existente no coração do professor está diretamente associada ao seu comportamento perante seus alunos, ao modo como prepara suas lições, ao seu relacionamento com os colegas, à fidelidade de sua missão e ao êxito que possa ter no exercício do seu ministério. A tarefa do professor da escola dominical, muito mais do que aquela que é desenvolvida pelos que trabalham nas escolas seculares, está ligada à educação. O professor da escola dominical é mais um educador do que propriamente um professor. A diferença entre os dois é que o educador sabe que tem uma missão a cumprir. Gosto muito dessa expressão educador mesmo. Tá? Gosto bastante. O educador, ele se compromete com a educação. E isso para diferenciar do professor remunerado. Tá bem? O que acontece? Vou dar um pouquinho aqui de história da educação para você. Eu tenho um livro aqui fortíssimo, sabe? Eu tenho um livro aqui. Esse daqui, ó. História da Educação e da Pedagogia Geral e do Brasil. Esse livro aqui é um livro que ele é pesado literalmente. Está muito bem escrito pela Maria Lúcia de Arruda Aranha, filósofa, também. Esse livro ele faz lembrar o seguinte. Na época de Sócrates, também, Sócrates, surge a filosofia. E na época de Sócrates, haviam professores que eram chamados de sofistas, sábios, tá? No grego a palavra é sofos, sábio. E os sofistas são os professores de sabedoria. O grande problema é que eles sofisticavam a educação. Então, a sofisticação da educação tira ela do seu papel educacional. Sofisticar a educação é deixar ela
com uma capa de verniz. Quer dizer, existe muito ensino e pouco aprendizado. Não se faz discípulos, não se faz aprendizes. O professor fica muito ilustrado e os alunos ficam bastante confusos. Então, o que acontece? Os sofistas, eles eram assim, eles sofisticavam a educação e cobravam muito caro para isso. Cobravam muito caro. Surgiu Sócrates. E Sócrates ironizava os sofistas. E como que ele ironizava? Ele ensinava de graça. Aquilo que se pagava muito caro para estar aos pés dos sofistas, com Sócrates isso não acontecia. Com Sócrates a educação ela era gratuita. Ele ia, ficava na praça, haviam ali víveres, né, comida, bebida e diálogos. E assim surgiu a educação pública gratuita. Com quem? Com Sócrates. Foi com ele que surgiu. Por isso, nós seguimos esta ideia, ou esse idealismo socrático. O Teólogo de Fronteira e o canal Teólogo de Fronteira e o projeto Teólogo de Fronteira, ele segue o idealismo socrático. Isto é, nós vamos colocando ao alcance das pessoas o máximo possível a educação gratuita. O que não significa que a gente deixa de receber contribuições. Recebemos contribuições, taxas, mensalidades, mas tudo proporcional. Os irmãos que nos acompanham no projeto sabem que é proporcional. Nós não espoliamos ninguém, meus irmãos. E a gente sustenta os irmãos que pedem, necessitam, que a gente percebe que é assim. A gente cede, inclusive, bolsa de estudo. O que chateia, é uma confissão que eu faço a vocês, é quando a gente beneficia uma pessoa que não reconhece que está sendo beneficiada e, por causa disso, ela acha, já que é de graça mesmo, ela faz de qualquer jeito ou não faz. Aí ela entra em desmérito com o nosso trabalho. Entra em desmérito. Não pode acontecer. A gente que é professor, a gente paga um preço muito alto, meus irmãos. Não é fácil você ter uma disciplina intelectual para estudar, memorizar, gravar e depois falar aos irmãos com o coração. Não é fácil. Aí, de vez em quando, a gente fala com alguns irmãos, os irmãos falam, eu gostaria de fazer, mas não tenho condições. Não é esse o entrave. O projeto dos Teólogos de Fronteira não coloca esse impedimento. Não coloca, por quê? Porque eu sei quanto eu tive que esperar para poder chegar a algum conhecimento. Eu gostaria muito que houvesse um projeto semelhante ao dos Teólogos de Fronteira quando eu estava me formando. Eu gostaria muito mesmo. Por Deus do céu. Na época que eu estava me formando, se tivesse um projeto como esse, eu não ia perder de jeito nenhum. Eu era uma pessoa que eu não tinha dinheiro para comprar livros, muito menos dinheiro para poder pagar o seminário. E o que eu fiz? Estudei como um autodidata, eu fui por fora. Muitas vezes eu tive que começar o curso e parar, deixei ele pela metade, justamente por falta de recursos. E por isso, o que acontece? Com o projeto dos Teólogos de Fronteira, a gente não para, mesmo. Não para, entrando recurso ou não, vindo ou não contribuição, aumentando ou diminuindo o número de alunos, a gente não para. Tá? A gente vai em ato contínuo, até onde o Senhor nos permitir. Tá bom? Então, o que acontece? Nós ensinamos e ensinamos os irmãos a também seguirem essa mesma ideia. De graça você recebeu, de graça você entrega. Agora, não barateie, tá bom? Isto é, não desvalorize o conhecimento que você tem e que você está transmitindo. Você pode ceder as bolsas de estudo, você pode levar as pessoas, mas não fica aí regateando com o conhecimento que Deus lhe deu. Vocês querem falar alguma coisa, meus irmãos? Está aqui no chat. O chat está aberto e o microfone também está disponível para vocês. É só levantar a mão e falar. Tá bem? Vamos para o texto. Então, começa a se perguntar, tá bem? Por que você é o ensinador? Segunda pergunta que a gente faz. O que ensinarei? Para o professor de escola dominical, não pode haver outra resposta senão ensinarei a Bíblia, a palavra de Deus. Naturalmente que a aula deverá ser enriquecida com exemplos, ilustrações, comparações, etc., que torne dinâmica interessante. O professor deverá também estar familiarizado com a história, a geografia
e os costumes dos tempos bíblicos. Mas a essência, o resultado último visado deve ser o ensino da palavra de Deus, pois ela é o rio cristalino que irriga as mentes adormecidas na ignorância, transformando a vida do ser humano em corrente de águas fluídas, aptas também a levar a semente do evangelho ao mundo. Aí está. O que é que nós ensinamos, meus irmãos? Nós ensinamos Bíblia. Vocês estão conosco no projeto dos Teólogos de Fronteira. Aqui nós temos a playlist aqui, o estudo completo de ciências bíblicas. Eu estava vendo, meus irmãos, aula por aula, para preparar o certificado dos irmãos que concluíram o curso. Aula por aula. Se você pegar da primeira aula até a última de ciências bíblicas, e você estudar, sabe? Estudar, o que eu percebi é que a gente fica na Bíblia o tempo todo. O curso de ciências bíblicas é a Bíblia o tempo todo. A Bíblia ganha um sentido, um peso, um significado, uma importância muito grande estudando ciências bíblicas. Aí tem as outras disciplinas. É o curso de ciência da religião completo. Muitas disciplinas, mas muitas disciplinas. Quer dizer, dá gosto você saber que o seu professor está preparado quando ele chega à frente da sala de aula. Tem a revista? Tem a revista. Tem um conteúdo programático? Tem sim. Mas o professor não fica restrito à revista. O que a gente espera é que você seja uma mulher Bíblia. Ou que você seja o homem Bíblia. Isto é, que a palavra de Deus esteja em suas mãos, na sua boca e no seu coração. Bíblia, meus irmãos. Saber explicar a Bíblia, folhear as páginas sagradas, meus irmãos, explanar o texto, ter segurança daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo, é algo muito importante. Muito importante. O presente aqui, eu vejo a nossa irmã Nice, nosso irmão Luiz Bastos, nosso irmão Erlan e nosso irmão José. Bem? Sejam todos abençoados em nome de Jesus. O que vocês estão achando? Estão gostando da aula? Está dando para aprender bem? Gostaram desse livro que eu indiquei para vocês? Tá bom, professor. Também tá bom. Quem aqui que ensina na escola dominical? Alguém aqui ensina? Professor, eu já passei, na verdade, hoje com a minha vida corrida, de vez em quando eu chego em alguns lugares e o pessoal me dá uma oportunidade, né? Mas já fiz muito esse trabalho. Desde de professor, a coordenador, a vice-coordenador, já passei por esse processo todo. Hoje, por causa da correria hoje, hora eu estou num canto, hora eu estou em outro lugar, e ficou mais longe isso. Sei. Eu já vivi tudo isso. E é muito interessante. Eu nunca gostei de sala vazia. Nunca. É Nunca difícil. gostei. Nunca gostei, não. Muito Pra difícil. ensinar tem que ter gente para ouvir. Pra ensinar para banco? É. Bom, eu também não gosto de sala vazia, não. Nosso irmão Erlan, deixa eu ver, nosso irmão Luiz Bastos. Pode falar, irmão Erlan, pode falar. Professor, estou me preparando, né? Tem um ano, né, que eu tô nesse projeto junto com vocês aí. Eu tô me preparando, né? Tudo é novo para mim. Eu ainda não ensinei na escola bíblica. Mas estou pedindo sabedoria ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa habitar em mim, né? E eu ter um bom entendimento. Excelente, meu irmão. Vamos estudar, né? Vamos se dedicar, né? Cada vez mais, né? Aquela conversa que nós já tivemos aí, né? Estamos com um projeto aí no coração e nós vamos colocar ele para frente, meu irmão. Pode manter ele no coração aí, que Deus é no negócio. Estamos preparando, né? Estou preparando meu material aqui, a minha didática, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Estou me dedicando muito, muito mesmo. Eu vi lá o material que o irmão mandou, muito bom, né? Vai dar certo. Irmão Luiz Bastos, né? Diz que com a graça de Deus, o irmão é professor auxiliar, irmão Luiz Bastos. Maravilha. E a irmã Anice?
Eu fui convidada, professor, para dar umas aulas faz um tempo, né? E eu gosto muito, eu gosto muito de ensinar o que eu aprendi, né? De transmitir o que eu aprendi. E uma época eu parei, né? Hum. Eu não levei adiante. E quando eu cheguei numa igreja que a gente foi se apresentar lá no coral, aí a pregação ela veio de frente comigo e falou por que que eu tinha parado sendo que Deus não tinha mandado. E aí eu voltei, né? Igual aquela serva, né, da Sara, né? Hum. Eu voltei pedindo oportunidade de novo, né? Graças a Deus, Deus concedeu. E o mais maravilhoso ainda, né? Foi quando Deus revelou, usou um irmão na igreja e chamou uma pessoa que tinha o desejo de aprender, foi convidada para fazer um curso, porque eu recebi um convite de uma outra irmã, né? Que foi sua aluna também, e que eu estava temerosa por causa daquelas palavras, professor, lembra? A Hum. palavra mata, né? É, a letra mata, uma coisa assim, não me lembro. Mata o espírito vivifica. Isso, aí eu estava com medo. Aí Deus usou o irmão lá, ele é até falecido hoje. Deus usou o irmão falou assim: olha, tem uma irmã que você quer fazer um curso e você está temerosa, mas Deus fala para você ir, que ele é contigo. E eu estou aqui, aprendendo. E o que eu vou aprendendo, eu vou passando para a igreja quando eu tenho oportunidade. Glória a Deus. Muito feliz, muito feliz. É isso mesmo. A irmã aceitou o chamado, o Senhor renovou o chamado, e é assim que o Senhor é glorificado. A terceira pergunta que a gente faz é a seguinte: como que eu ensinarei? Então, a primeira é por que que eu ensinarei, né? Segundo, o que que eu ensinarei? Bom, por que que eu ensinarei? Eu ensinarei porque o Senhor disse: ide e ensinar. Estou cumprindo a ordem que o Senhor deu. O que que eu ensino? Eu ensino a Bíblia. Nós somos educadores cristãos. Terceiro, como ensinarei? Eis aqui uma pergunta que merece toda a atenção por parte do professor da escola dominical. Já vimos que para ocorrer o aprendizado é necessário que a mente do aluno seja predisposta a aprender. O ser humano é dotado de 5 sentidos naturais: visão, audição, tato, olfato e paladar. O professor deve perceber quais desses sentidos recebem e retém melhor, em função das circunstâncias, as verdades ensinadas e como fazer para atingi-los em benefício da aprendizagem. Há professores que não ensinam, mas virtualmente apenas falam em frente a um grupo de alunos. Suas classes, como consequência, ao invés de crescer, diminuem. E o nosso irmão José falou: eu não gosto de sala vazia. Eu também não gosto de sala vazia. Sabendo que você tem ali uma igreja, e a igreja ela tem, vamos colocar aqui, 100 membros. Vamos colocar uma congregação de 100 membros. A estimativa mesmo é de 30% de pessoas que são frequentes na escola dominical. Isso é uma estimativa. Quer dizer, a cada 100 membros, 30 são de escola bíblica dominical, contando jovens, adolescentes, homens e mulheres e crianças. Quer dizer, o grupão, 30. É uma estimativa. Para melhorar esse número, tem que ter uma superintendência muito grande e o pastor da igreja tem que ser aluno da escola dominical. Aí aumenta o número para 40% até 50%. Isso frequentemente, domingo a domingo, tá bem? A escola dominical ela se organiza trimestralmente, algumas igrejas são semestrais, mas a grande maioria é uma escola dominical trimestral, consequentemente, é todo domingo. Para não ficar cansativo, geralmente a gente tem uma equipe, uma escala de professores. Uma escala. Aí, se você tem 30 pessoas que são frequentes na escola dominical, você não pode deixar esse número diminuir para 25, para 20, para 15. Percebeu que está diminuindo, tem alguma coisa que não está acontecendo, que deveria estar acontecendo
e não está acontecendo. Pode ser problema de superintendência, pode ser problema da presença do pastor ou a ausência do pastor, e pode ser o problema gravíssimo da falta de preparo do professor. O professor não interage, não se aprimora, não se prepara, fica monótono, só falando diante da sala e, consequentemente, tem pessoas que são auditivos, só ouvem, sabe? Só ouvem, mas outros são interativos. Irmão. Tem aluno que é interativo. Quando eu chego na sala de aula, eu procuro saber qual que é o público que eu tenho ali. Se são jovens, se são adolescentes, se são irmãs, se são obreiros, se são irmãos congregados, se são discipulados. Procuro saber qual é o tipo de pessoa que está compondo ali o auditório. E com essa informação em mãos, aí dá para saber se você tem que fazer uma aula um pouco mais discursiva, por exemplo, na sala dos obreiros, como eles estão muito acostumados a ouvir o sermão e dizer amém, na sala dos obreiros eles gostam mesmo de aula expositiva. Aula expositiva, que vai fazendo exposição, explanação, e vez por outra alguma intervenção, alguma pergunta ou algum comentário. Dificilmente tem pergunta. Sala de obreiros. Agora, sala de jovens não tem jeito. Sala de jovens, eles são muito interativos, e assim, a cada 15 minutos, eles têm uma opinião ou uma pergunta. Cada 15 minutos. Quer dizer, você vai tendo fôlego, deixa já o copo d'água preparado ali e você já sabe que você vai ter que abrir espaço. Na sala das irmãs é misto, tá bem? Misto. As irmãs ouvem, para, aí uma faz uma pergunta inusitada. Geralmente é uma pergunta inusitada, muito respeitosa, mas às vezes são perguntas desafiadoras. E aí você sabe que a cada meia hora, mais ou menos 25 minutos, é a hora de abrir oportunidade. Tudo é muito relativo, tá bem? Tem que prestar atenção nisso daí. Agora, no exemplo que a gente está vendo aqui, do Aires, tá bem? Ele diz, é de importância fundamental estar consciente de que no como ensinar, se inclui, antes de mais nada, a oração, o preparo cuidadoso da lição e o cultivo de uma íntima comunhão com Deus através da sua palavra. Todavia, o professor precisa conhecer as diversas maneiras de ensinar e como fazer uso delas, levando em conta os diversos fatores ligados ao processo de comunicação humana. No como ensinar, é de relevância também considerar qual a postura, o papel que se assume perante os alunos. Uma postura arrogante influirá negativamente no ensino, uma postura amigável influirá positivamente e assim por diante. Então, eu tenho uma observação de que o aluno se identifica com o professor. Algumas escolas dominicais, elas fazem o seguinte, elas fazem o rodízio dos professores. Eu sou favorável que haja uma escala. Escala são os professores titulares, e aí você tem os professores titulares que se alternam numa escala. Agora, tem dominical que faz rodízio, colocando os professores para rodar por todas as turmas. E o que acontece? O aluno se identifica com o professor. E quando ele percebeu que o professor dele está ausente ou está dando aula em outra sala, isso desestimula. Tem superintendente que não entende o que eu estou falando. O aluno se identifica com o professor, gosta do professor. Então, a melhor maneira que você tem a fazer é deixar esse professor lá numa escala. Coloca um segundo, coloca uma segunda pessoa, ou coloca 2 titulares, vai alternando. Deixa o trimestre inteiro, deixa ali uma temporada, mas não mexe não, por causa que você esvazia uma sala para encher outra, aí não enche nenhuma e nem outra. Bem? E esse como ensinar é como o autor fala aqui. Uma vez que o aluno se identificou com o professor, se tornam amigos, se tornam próximos, riem junto, né? Ficam extrovertidos juntos, interagem na mesma página que está sendo ministrada a aula. Tá? Depois essa aula vai para o canal do YouTube e outras pessoas vão assistir, meus irmãos. E por que a gente faz isso aí? Faz isso para alcançar o máximo possível. Aí alguém abre o microfone, quer falar? Irmão Erlando? Professor, é por isso que eu gosto desse projeto, entendeu? Porque você como professor, tem uma grande facilidade de ensinar a gente, e a gente, como é que diz?
ter a capacidade de aprender, entendeu? Porque você tem um dom. Deus lhe deu esse dom. E com esse dom, facilita muito a gente aprender a palavra de Deus, entendeu? Quero lhe agradecer de antemão, entendeu? Que Deus lhe abençoe cada vez mais, lhe dando inteligência, lhe dando sabedoria. E que nós, né, tenha também o discernimento de aprender, entendeu? Mas eu estou muito satisfeito com esse projeto e com você na frente, né, como professor, né? Lhe agradeço muito. Amém, meu amigo. O que eu creio também é que todos nós somos participantes da unção do magistério. Então, a unção do magistério, a unção do ensino que Deus coloca sobre um professor, passa para os seus alunos. Aquele que verdadeiramente é aluno, aquele que verdadeiramente segue as orientações do professor. Quer dizer, essa é uma unção que vem de Cristo, passa pelo magistério, que é o corpo total dos professores, aí vem a particularidade, o professor Rogério, com os demais alunos. A gente tem alunos que vêm e vão, passam por aqui, e outros vêm e ficam. A unção permanece, disse o apóstolo João. A mesma unção vos ensina, permanece. Assim que nós queremos e ensinamos aos irmãos. Quando os irmãos estiverem ministrando, a unção de Cristo, que pertence ao magistério, vai alcançar os irmãos também. Essa é uma unção só para o magistério, para os ensinadores, tá bem, irmão Erlan? Isso acontece com o senhor, com o nosso irmão José, nosso irmão Anice e todos aqueles que participam da mesma unidade do Espírito, tá bem? Irmã Anice? Eu só quero falar que faço minhas as palavras do irmão Erlan. Deus abençoe, professor. Amém, irmã Anice. Também o Senhor te abençoe e continue sempre abrindo portas, abrindo portas. Quando a oportunidade chegar, vai lá, fala com firmeza, fala com conhecimento e unção e graça, e o Senhor vai ser glorificado todos os dias, meu irmão. Bem? Todos os dias. Irmão Erlan? Só agradecer mesmo, né, professor? Porra, você é um célebre desse ensinamento, né? Eu só tô nesse projeto mesmo só por causa de você, porque eu, como é que diz, eu tenho uma grande dificuldade de aprender a palavra de Deus. Mesmo porque eu sou um cara cru. Aí, como é que diz? Com seu ensinamento e a minha dedicação, o Espírito Santo está me lapidando cada vez mais, entendeu? Então eu lhe agradeço muito mesmo, entendeu? Pelo seu ensino, muito, muito mesmo. Se não fosse você também, eu também não estava no projeto mais não. Sem brincadeira. Lhe digo com a maior certeza. Entendi, meu amigo. Então, vamos junto. Enquanto o Senhor nos dê essa graça, vamos junto. Irmão Luiz Bastos. Nosso irmão Luiz Bastos escreveu aqui: professor, um novo pastor assumiu a nossa igreja. Tem uma semana isso, mais ou menos. Como proceder com a presença do pastor na sala? Pergunta assim excepcional, irmão Luiz Bastos. Excepcional. Eu tive problemas com um irmão na outra escola dominical, né, Assembleia de Deus, porque o irmão ele tinha esse negócio de que professor é professor, aluno é aluno, e se o pastor chegou na sala, o pastor tem que ficar ali até ele terminar o pensamento dele, e se o pastor não gostou, é problema dele. Mas aí é falta realmente de ética, né, de bom senso, e de amor cristão. O que acontece? O pastor da igreja, ele é também o líder da escola dominical. Ele é o líder de todos os departamentos. O pastor da igreja é líder da igreja toda. Agora, não tem como o pastor estar em todos os departamentos. Então, ele coloca os representantes. Os representantes são extensões do pastorado. São extensores. O pastor chegou na sua sala, assentou-se ali. O que se espera também é que o pastor ele tenha essa formação. Ele saiba o que vai acontecer.
geralmente a praxe é a gente entregar a sala para o pastor, né? Ó, está aqui o nosso pastor, né, que está nos prestigiando neste momento com a nossa sala. Eu gostaria aqui de passar a direção da aula para o pastor. Você entrega a ele, aí como manda o figurino, ele vai agradecer, recebe, saúda e devolve para você continuar ministrando. O que pode acontecer é de ele assumir a sala. Se ele assumir a sala, você fica tranquilo, né? Você realmente, você é o extensor do ministério pastoral. Está sendo abençoado. Não está sendo abençoado pelo pastor, devolve para ele, deixa ele ministrar a aula o tempo que for necessário. Não fica preocupado em descarregar o conteúdo que você preparou ali. É muito mais importante as pessoas do que um palavrólio, sabe, que às vezes a gente tem. É assim que se procede, sempre se procede. Agora, o pastor estiver presente e ele vai ficar participando da sua aula, aí também ele é um aluno como todos os demais, tá? Só que você vai pesar as palavras. Realmente a gente vai pesar as palavras, porque algumas expressões que a gente solta podem ser entendidas, né? Alguns irmãos estão ali, sabem de algumas coisas, e eles ficam esperando você falar para atacar os pastores. Tem que mais se cuidado, por causa que aí o apóstolo Paulo fala a Timóteo o quê? Que o seu crescimento seja manifesto a todos. E se tem uma pessoa que vai ajudar você a crescer no ministério, é o seu pastor. Aí se você se defrontar com ele, ou você dar endosso para alguma rixa que algum irmão tem ali, aí você não cresce ministerialmente, você fica travado. Daqui a pouco você está sendo retirado da sala, e isso aí é um prejuízo tanto para você quanto para os seus alunos. Então, o que eu estou falando para os irmãos é o que já eu presenciei, aconteceu comigo. Aí eu falei com esse irmão, você não pode fazer assim. O pastor chegou, você tem que entregar a sala para o irmão. Ele falou, não, irmão, não entrego coisa nenhuma, a sala é minha. Se ele quiser, ele que vem aqui, chega antes de mim. Aí eu falei, irmão, você não está agindo corretamente. Aí não deu outro. O pastor foi um dia na sala que eu estava ministrando e qualquer situação, chegou, eu entrego, sabe? Eu dou aula para os obreiros, quando o pastor está ali, eu entrego para o pastor. Se eu estiver dando aula para as irmãs, ele for visitar, eu entrego também para os jovens, e sem problema nenhum, sem problema nenhum, sabe? Ele é o líder da igreja e que o Senhor vai te honrar. Deus nunca deixou de me honrar quando eu dou essa honra ao servo dele. Tá bom, meu amigo? Irmão Alencar, o senhor levantou a mão? Quer falar mais alguma coisa? Amém. Eu estou lendo aqui, tá, irmão Luiz? Seus comentários. O chat aberto. Irmão Erlan, quer falar mais alguma coisa? É isso. Então vamos aqui para a gente terminar. Bem, a quem eu ensinarei? Em Deuteronômio 31:12, encontramos estas palavras. Se vocês quiserem ficar com um texto grande, tá, meus irmãos? Vocês têm que clicar no texto, que eu estou projetando o texto aqui. Para mim, ele aparece grande. Se estiver pequeno na sua tela, você tem que clicar nele aí para ele fixar na tela. Aí ele vai ficar grande para você. A quem eu ensinarei? Em Deuteronômio 31:12, encontramos essas palavras: congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. O professor deve ter em mente quem será o alvo de seus ensinamentos. A responsabilidade de Deus, dada aos israelitas, envolvia ensinar homens, mulheres, pequeninos e estrangeiros. A responsabilidade do professor de escola dominical envolve também quem são os seus alunos. São crianças. Certa vez eu fui chamado por uma irmã para dar ensino para as crianças. Gostei muito, mesmo. Gostei bastante, porque a linguagem das crianças é uma linguagem fácil, sabe? É uma linguagem extrovertida, informal, é a linguagem do brinquedo, sabe? Eles aceitam participar de aulas bem divertidas, bem coloridas, sabe? Bem ilustrativas. Então, gostei bastante de ensinar para as crianças. Assim como para os adultos, que é a grande maioria do público para quem a gente ensina. São adultos, mas aí você tem que observar. Tem irmãos que são veteranos de igreja, meu irmão. Aquele irmão que é tradicional, que aprendeu lá com os pais antigos. Você tem que considerá-los, né? Você não pode desconsiderá-los. Tem que falar numa linguagem que alcance eles também.
São jovens aguerridos que ouvem música de Deus e música do mundo. Você tem que mesclar isso aí, saber isso daí, tá bem? Cada grupo tem as suas características e interesses particulares. E quem os ensina deve estar adestrado para a situação específica. Isso será de enorme valia no êxito dos seus ensinamentos. Aí já não importa muito. Na semana que vem a gente vai falar sobre o processo de comunicação, tá bem? Vou falar sobre esse esquema que existe aqui. Esse livro é bom que ele é fácil de ler, é curtinho, dá para a gente falar ele todinho. Agora chegou a hora do Charlton dos Ovos. Todo dia, nesse horário, ele passa aqui na rua. Ótimo. Pronto. Aí, meus irmãos, saber para quem você vai ensinar. Esteja preparado para todo tipo de auditório, mas se prepara mesmo. Se prepara ensaiando, tá bem? Se prepara aceitando as oportunidades. E outra coisa, o que vai acontecer é que muitos dos irmãos vão assumir superintendência de escola dominical. E aí chega a hora de dar treinamento para os professores. Quando o Senhor me deu graça de assumir a superintendência de uma grande escola dominical nas Assembleias de Deus, a gente montava ali a aula dos professores. Todo domingo a gente chegava às 7 da manhã, ia das 7 até às 8 com a aula para os professores, que não é uma aula igual você dá para os seus alunos, porque os professores já vêm preparados. É mais uma discussão sobre o tema, mais ouvir os irmãos, mais falar de alguns pontos específicos, e depois a gente tinha um café, e desse café a escola dominical enchia, sabe, de muita gente. Era uma escola muito, muito prestigiada, muito bem preparada. É saber para quem você vai ensinar. Vai ensinar para professores, é de um jeito. Vai ensinar para novos convertidos, é de outro jeito. Montamos uma sala de novos convertidos na igreja lá, a sala cabia 30 pessoas, ficava muito cheia, porque a igreja ganhava muitas almas para Jesus, muitas almas. Ganhou para Jesus, você é superintendente da escola dominical, já conversa com o pastor. Se você chegar a ser superintendente da escola, já vai lá, conversa com o pastor, deixa todo o departamento montado. Não importa se tem 2 alunos, 5 alunos ou 100 alunos. Monte as salas para poucos alunos e para muitos alunos. No máximo, a gente dá conta dali de, no máximo, 25 irmãos e irmãs no mesmo lugar. Sabe? Se estourar 30, 40 alunos, já sabe que você vai ter um pouquinho de problema, de desperdício de material. Mas se tiver também, glória a Deus, né? É bom. A gente está pensando numa igreja de 100 a 150 metros. Tá bem, meus irmãos? Chegamos ao final da aula dessa noite, tá bom? De pedagogia cristã. E agora, 8h15, nós vamos começar a aula de teologia avançada. E a grande surpresa é que o livro que eu estarei utilizando é o livro Deus é Pai. Tá bem? Durante o mês de outubro, nós vamos começar a estudar o livro Deus é Pai no curso de teologia avançada, que tem tanto no nível básico quanto no nível médio do curso de ciências da religião. Tá bom? Bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Irmão Irlan, irmã Nice, irmão José? Se não, a gente se despede. Irmão José? Professor, só para... você já sabe o quanto isso tem, desde quando eu comecei a estudar com o senhor, isso tem mudado algumas coisas, né? Alguma perspectiva de visão, de ver as coisas. Né? Então, eu também sou muito agradecido. Faço isso constantemente, pois, de fato, é muita gratidão a Deus que o Senhor tem de repartir com a gente. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Também agradeço aos irmãos, tá bem? E não esqueçam, tá? Daqui a pouco, 9 horas, 9h30, na verdade, a gente vai começar aqui o curso de capelania e os irmãos são todos convidados, tá bem? A aula de hoje será uma aula aberta, uma aula muito importante. Eu vou mandar o link lá no YouTube, vou mandar o link lá nos nossos grupos também. E o curso de capelania começa hoje, a gente vai fazer uma aula aberta, porque o tema é muito importante, tá bom? Vamos encerrar a aula. Daqui a pouco eu volto com teologia avançada. Em todos na paz.